Quando chega a sua hora, chegou. Mas algumas pessoas não esperam pela ceifadora, elas a chamam. Pregador faz sermão a leões. Terrorista prepara colete-bomba quando recebe mensagem. Um gangster lançando sua linha de pesca debaixo de cabos de alta tensão. O que poderia dar errado? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar as mentes brilhantes dignas do Prêmio Darwin. Troy Leon Gregg matou 2 pessoas em 1973 durante uma tentativa de assalto. Ele foi condenado à morte e seus crimes foram tão hediondos que a Suprema Corte do Estado manteve essa decisão. Mas não foi assim que Gregg morreu. Em 1980, Gregg e mais 3 detentos foram os primeiros a fugir do corredor da morte da prisão estadual de Reidsville. Tudo o que ele precisava fazer depois era ficar quieto e não chamar atenção para si mesmo. Mas Gregg, ele não era esse tipo de cara. Para comemorar sua recém-descoberta liberdade, ele foi a um bar de motoqueiros, frequentado por membros do Outlaws Motorcycle Club. Ele ficou muito bêbado e tentou paquerar uma garçonete que não estava interessada. Quando ele ficou violento, um grupo de motoqueiros rapidamente interveio e o espancou até a morte. Tudo isso aconteceu no mesmo dia em que ele fugiu. Troy Leon Gregg não foi o único detento executado pela seleção natural. Michael Anderson Godwin tinha histórico de violência, roubo, agressão e assassinato na Carolina do Sul. Mas ele escapou por pouco da cadeira elétrica, recebendo uma sentença de prisão perpétua em vez disso. Uma sentença que, com bom comportamento, podia levar à liberdade condicional. Enquanto cumpria a pena, Michael bizarramente tentou consertar fones de ouvido mastigando os fios como um guaxinim. Infelizmente, ele também estava sentado em seu vaso sanitário de metal molhado na prisão. O corpo dele virou um transistor vivo e depois morto. Sem acesso à cadeira elétrica, improvise a sua. Você já ouviu falar em truques para a vida, mas este é para a morte. O mais triste é que Michael parece ter mudado mesmo na prisão. Ele era visto como um prisioneiro exemplar por muitos, tinha conseguido 2 diplomas diferentes em educação e esperava trabalhar com jovens quando fosse solto. Agora, o legado dele será apenas uma nota de rodapé na página da Wikipédia sobre lesões e mortes em banheiros. Às vezes, as mortes do Prêmio Darwin são como o lado sombrio da liberdade. Temos o direito de fazer coisas estúpidas e perigosas. Esse foi um ponto defendido por Derek Kuyper, 21 anos em 2004. Ele escreveu um artigo de opinião para o Daily Nebraska intitulado Direitos individuais cedem sob leis do cinto de segurança. No artigo, ele disse que leis do cinto de segurança violam nossas liberdades. Curiosamente, no início desse artigo, há uma nota do editor dizendo que o Daily Nebraskan não está mais aceitando comentários sobre essa coluna. Derek Kuyper viveu e morreu por seus princípios, falecendo em um acidente de alta velocidade poucas semanas após escrever o artigo. Ele provavelmente teria sobrevivido se estivesse usando o cinto de segurança. Há várias formas de morrer por imprudência, de alto risco e baixa recompensa. Basta perguntar ao Michael Genter, de 23 anos, embora ele talvez não responda por algo preso na garganta. Isso e o fato dele ter morrido em 1998, Genter foi desafiado por 3 amigos a engolir um peixe de 5 polegadas inteiro. Mas como Michael não dominava a técnica, vamos ver um especialista depois. Ele se engasgou com a cauda do peixe saindo da boca como em desenho animado. Apesar das tentativas, seus amigos não conseguiram tirar o peixe da garganta dele. Eventualmente, eles chamaram os serviços de emergência, mas infelizmente já era tarde demais. Apesar de trágica, a morte foi tola e poderia ter sido evitada. Até a polícia local divulgou o pobre Michael nas notícias depois. O major Michael Matulevich disse: "Se eu te desafio a pular de uma ponte e com 23 anos você faz isso, você é burro." E por mais duro que seja, honestamente é bem difícil discordar dele nisso. Mas não foram só peixes que se envolveram nesses prêmios Darwin. Em 1981, David Kerwin visitou o Parque Nacional de Yellowstone. Kerwin, de 24 anos, seu amigo Ronald Ratliff e o cachorro Moosey exploravam as fontes termais. A área tinha placas alertando visitantes a manter distância dos geysers, onde a água ácida quase atingia a ebulição. Claro, e isso não valia para o Moosey. Como cachorro, ele não sabe ler. Então o cãozinho pulou dentro e imediatamente começou a mudar de estado físico em uma velocidade alarmante. Kerwin pulou no geyser para salvar o cachorro. Mesmo sabendo que só conseguiria resgatar Moosey,
com um balde de metal preso a um guindaste alto. Ele foi horrivelmente queimado no ato, perdendo olhos, pele e com órgãos internos danificados. Seu amigo o puxou para fora do geyser pela mão quase intacta e, segundo relatos, suas últimas palavras antes de morrer foram: "Quão mal eu estou!" Aquilo foi uma coisa estúpida que eu fiz. Ele estava morto no dia seguinte, apesar dos funcionários do hospital terem feito o possível para salvá-lo. Ok, isso foi bem triste. Vamos comentar uma morte darwiniana curiosa. O fim de Madame Sophia Blanchard, famosa balonista europeia. No fim dos anos 1700, ela voava em balões de ar quente, então topo da tecnologia de transporte. Seu marido, Jean-Pierre, pioneiro dos balões a gás, morreu de ataque cardíaco durante um voo. Como os balonistas e seus balões sempre buscam um grande final, Blanchard fez igual. Ela teve uma ideia incrível: lançar fogos de artifício do balão para uma multidão. Como o Hindenburg ainda estava longe de existir, ela não imaginava os riscos. Os fogos de artifício incendiaram seu balão diante da multidão horrorizada. Blanchard tentou retomar o controle, mas foi em vão. O cesto atingiu o topo de um telhado ao cair, virou de lado e lançou Madame Blanchard para a morte nas ruas abaixo. Por outro lado, não foram as chamas que a mataram. A gravidade garantiu que fosse rápido. Agora, de balonistas a fisiculturistas. A Islândia sempre parece produzir alguns dos homens mais fortes e grandes do mundo. E um dos primeiros exemplos disso foi um homem forte chamado Jean Paul Sigmarsson. Sua obsessão por levantamento de peso fez da busca por mais repetições parte da identidade nacional da Islândia. O problema com Sigmarsson era que ele não sabia a hora de parar. Ele afirmou em entrevista: "Não faz sentido viver se não puder fazer levantamento terra." A obsessão de Sigmarsson quase tornou a parte morta do levantamento terra literal. Sigmarsson tinha um defeito cardíaco congênito do qual estava ciente. Era um problema com o qual pelo menos 3 outros membros da família dele foram diagnosticados. Mesmo assim, ele usou muitos esteroides para tentar ser o homem mais forte e musculoso do mundo. Sigmarsson sabia que sua saúde piorava e chegou a marcar consulta em uma clínica cardíaca nos Estados Unidos da América, mas continuou fazendo levantamento terra. Ele levantou tanto peso que seu coração literalmente se partiu, uma condição conhecida como ruptura da aorta, que em 1993 o matou. Às vezes, tudo bem pular o treino de braço, especialmente para evitar ganhar um prêmio Darwin. Depois, uma morte tão absurda e evitável que inspirou seu próprio prêmio de morte. Herman Cain, político americano, destacou-se na pandemia de Covid-19. Ele descartou o vírus como algo com que não precisávamos nos preocupar e incentivou as pessoas a continuarem com a vida normal pelo bem da economia. Mesmo já tendo matado centenas de milhares no mundo, a declaração de Herman Cain foi especialmente ousada, pois, como sobrevivente de câncer de 74 anos, ele era grupo de risco. Mas Herman Cain, apesar dos defeitos, era moralmente consistente. Ele ia a eventos públicos sem máscara só para mostrar segurança. E então ele pegou Covid e morreu. Ele era tão ativo nas redes sociais que nem mesmo a morte conseguiu impedi-lo de twittar, ou pelo menos não impediu sua equipe de postar em sua conta, incluindo publicações minimizando justamente a doença que o matou. O prêmio Herman Cain foi criado para quem minimizou a Covid antes de ser totalmente derrotado por ela. Que legado! Mas essa morte parece até tranquila e irracional comparada à próxima, o horrível falecimento radioativo do golfista e industrial Eben Byers. Como o pobre Eben acabou tão letalmente irradiado, ele foi atingido por uma bomba nuclear no lugar e hora errados durante o derretimento de uma usina nuclear? Não, ele estava tomando o produto. Eben era completamente obcecado por um suplemento de saúde chamado Radador. A propaganda afirmava que cada garrafa tinha ao menos um microcurie dos isótopos rádio 226 e 228. O médico de Byers disse que isso fazia tão bem à saúde que Eben tomava várias doses diariamente. O que poderia dar errado? Bem, muita coisa. A pele de Eben começou a derreter. A radiação causou um câncer tão agressivo nele que sua mandíbula inferior literalmente caiu nos últimos anos de vida. Isso resultou em uma morte dolorosa e evitável em 1932. Eben foi a vítima mais notória da moda do rádio quando o isótopo radioativo
pouco compreendido e perigoso, era usado em muitos produtos. Era promovido por supostos benefícios à saúde, mesmo matando pessoas. Quem sabe quantas mortes as tendências de saúde do TikTok causarão em um século? Essas mortes mostraram que nem o cara lá de cima impede o prêmio Darwin nem para seus maiores fãs. John Allen Chau, missionário americano de 26 anos, buscava converter tribos isoladas ao cristianismo sozinho. Missionários já são suspeitos o suficiente nas melhores situações, mas Chau decidiu jogar no modo difícil, tentando chegar ilegalmente à ilha Sentinela do Norte em 15 de novembro de 2018. Agora, a ilha Sentinela do Norte é o lar dos sentineleses, uma tribo extremamente territorial que não quer visitantes de fora, e eles reagem com extrema violência se seus limites forem ignorados. Mas eles têm um bom motivo para isso. Eles ficaram tão isolados do resto da humanidade que não desenvolveram as mesmas imunidades que nós. Visitantes externos podem expor toda a tribo a patógenos comuns para nós, colocando-os em risco mortal. John Allen Chau ignorou isso, passou 3 dias incomodando a tribo até ser morto e eles seguirem em frente. Mas se achou os sentineleses um público difícil, isso não se compara ao escolhido pelo pregador nigeriano Daniel Abodunrin. Leões. Leões de fato, literalmente. Abodunrin se inspirou em outro Daniel da Bíblia, que foi lançado na cova dos leões e todos achavam que seria despedaçado. No entanto, o Daniel original conseguiu domar os leões lendo as escrituras. Sinceramente, isso é uma atitude bem ousada. Abodunrin se promovia como profeta autoproclamado e achou que poderia repetir o feito do seu xará para se destacar no cenário religioso. Foi aí que tudo deu errado. Em 1991, Daniel invadiu o zoológico da universidade em Ibadan no domingo de Páscoa. Ele falou em línguas para os leões que ficaram confusos e deram espaço ao pregador. Se Daniel fosse sensato, teria ido embora e considerado isso uma vitória. Mas não, ele se convenceu. Daniel insistiu e se aproximou dos leões, invocando o, entre aspas, Deus de Daniel para mantê-lo seguro. Os leões o despedaçaram. Você realmente está surpreso? Seguindo o tema religioso, Melvin Nurse era pastor de jovens e fazia de tudo para que sua congregação seguisse o caminho certo, até usando metáforas visuais extremas. Ele queria assustar os jovens que orientava para que evitassem drogas, violência armada e pecado. Ele fez isso levando uma arma para a igreja, especificamente um revólver, para ilustrar que a vida de pecado é como brincar de roleta russa. Você percebe onde isso vai dar? Melvin colocou uma bala de festim na arma diante da plateia, girou o tambor teatralmente e puxou o gatilho ao lado da cabeça. O problema era que ele desconhecia. Balas de festim ainda são perigosas. Diante de 250 pessoas, incluindo esposa e crianças, a arma disparou. A explosão da bala de festim lançou um pedaço do crânio de Nurse em seu cérebro, causando sua morte 5 dias depois. Por mais estranho que pareça, a provação deixou alguns dos fiéis com um novo medo da violência armada. Após o incidente, um jovem em situação de risco entregou a arma aos pais para evitar o mesmo destino. No fim, tudo fica bem, achamos. Talvez. Vamos dar uma última olhada em um pregador que conseguiu um caminho expresso para os portões do paraíso. Muitos pastores pentecostais provaram sua fé manuseando cobras venenosas. O mais azarado foi justamente quem iniciou essa tendência idiota. Em 24 de julho de 1955, George Wendt Hensley estava no meio de uma de suas animadas sessões de manuseio de cobras. Nessas sessões, ele erguia serpentes venenosas e entoava cânticos em línguas. Pode ter sido um grande momento para seus paroquianos, mas não foi tão bom assim para as cobras. Ele tirou uma da caixa e andou pela congregação fazendo um discurso sobre o poder da fé, com a cobra enrolada no pescoço. Tudo ia bem até ele devolver a cobra na caixa quando ela o mordeu no pulso. Jorge foi encontrado morto na manhã seguinte. Porque, se Deus existe, ele tem um senso de humor realmente sombrio. Mas lidar com cobras e leões não era tão perigoso quanto a vida de Heather Korkmaz, poderoso traficante no submundo de Amsterdã. Esse já é o tipo de estilo de vida que colocaria alguém em perigo. Mas as chances de sobrevivência de Heather diminuíram ainda mais após sua prisão e acordo com as autoridades holandesas.
Ele concordou em testemunhar contra o chefe do crime, Willem Hollander, uma figura aterrorizante que não teria problema nenhum em mandar matar Heather para se salvar. Você pensaria que, sabendo que seu testemunho pode prender um chefão da máfia, você optaria por se manter discreto por um tempo. Talvez comprar um PlayStation e atualizar sua lista de jogos em um local seguro e desconhecido. Mas Heather preferiu ficar visível, praticando seu passatempo favorito, a pesca com mosca. Heather, ignorando todos os conselhos, escolheu um local ao lado de cabos de alta tensão. Ao lançar sua linha para trás, ela encostou em um fio energizado e ele morreu na hora. Um dos principais motivadores por trás do crime organizado é a ganância, e muitos gangsters ganharam o prêmio Darwin deixando isso destruí-los. O melhor exemplo é o avião cheio de altos oficiais militares soviéticos em 1981. Eles morreram em um acidente explosivo que matou 50 pessoas e deixou a frota do Pacífico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sem oficiais superiores. Logo após o acidente, surgiram acusações de todos os lados. Alguns afirmaram que foram os Estados Unidos da América intensificando a violência da Guerra Fria. Alguns sugeriram que um sabotador nas Forças Armadas Soviéticas matou para conseguir promoção ao criar uma vaga acima dele. A verdade sobre o que aconteceu era bem mais simples e idiota. Como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era notoriamente corrupta, generais que logo seriam eliminados haviam feito uma extravagante maratona de compras em lojas exclusivas do regime, desconhecidas pelo soviético comum. Os militares tinham colocado tanta mercadoria no avião que ela ficou mal acomodada, resultando no acidente fatal. Talvez seja a primeira vez que um grupo de idiotas compartilhe o prêmio Darwin, mas provavelmente era o que esses comunistas falecidos queriam. Na Rússia, em 2011, perto do Ano Novo, na Praça Vermelha, uma mulher chamada Viúva Negra preparava um colete-bomba sozinha em casa. Ela integrava um grupo terrorista responsável por matar 35 pessoas em um ataque anterior a um aeroporto de Moscou. Desta vez, com uma explosão durante a celebração de Ano Novo, ela iria matar ainda mais pessoas. Mas havia um herói improvável, o Spam. A Viúva Negra conectou seu celular como detonador do colete explosivo, mas usou o telefone normal em vez de um descartável. Quando o celular dela recebeu uma mensagem de spam, algumas fontes dizem que era uma mensagem de Feliz Ano Novo. O colete de explosivos detonou instantaneamente, matando a Viúva Negra e poupando todas as suas vítimas pretendidas. Uma forma patética de morrer para quem tem um apelido tão assustador. Curiosamente, ela não é a única russa desta lista a explodir em uma bola de fogo evitável. Diferente da Viúva Negra, Alexander Chechik não era terrorista, mas mesmo assim conseguiu uma granada. E naturalmente ele decidiu fazer uma brincadeira. Ele enviou uma foto da granada para um amigo que imediatamente perguntou se ele estava bem. Alex respondeu: "Depende do que você quer dizer com bem", junto com uma foto da mesma granada com o pino puxado. O amigo, que provavelmente teve um aumento histórico na pressão arterial naquele momento, imediatamente mandou uma mensagem de volta dizendo para ele não brincar com isso. Mas já era tarde. Alex achava que, mesmo tirando o pino da granada, ela só explodiria se fosse lançada. Bem, isso acabou sendo um erro fatal de cálculo. Alexander nunca respondeu à mensagem do amigo, presumivelmente porque estava um pouco ocupado existindo em vários CEPs depois que a granada explodiu. Muitas mortes estúpidas e inevitáveis parecem acontecer com pessoas em situações precárias, simplesmente por estarem entediadas. Esse foi o destino de Davi Nunes Moreira, brasileiro que aceitou um desafio online bem bizarro. Seguindo uma tendência viral que acreditamos restrita ao Brasil, ele matou uma borboleta, triturou-a, misturou com água e injetou na própria perna. Assim ele morreu. Talvez não tenha viralizado, mas seu sangue ficou tóxico. Morrer em desafios idiotas não é um fenômeno só dos tempos modernos. De acordo com alguns relatos, foi exatamente isso que aconteceu com Tibério Cláudio Druso, filho do imperador romano Cláudio. Logo após ser prometido em casamento, Druso fazia seu truque favorito em festas, jogava uma pera para o alto e pegava com a boca. Mas o título de Druso como o Bocão de Roma terminou da maneira mais idiota possível. A pera ficou presa na garganta dele e ele morreu engasgado antes que alguém o salvasse. Morrer assassinado teria sido bem mais digno. Vamos ao mundo antigo para mais uma morte estúpida e evitável.
Dizem que os homens frequentemente encontram seus destinos justamente tentando evitá-los, como Qin Shi Huang, fundador da dinastia Qin e primeiro governante chinês a se autodenominar imperador. Mas a vida de Qin foi dominada por uma obsessão duradoura, uma severa tanatofobia, o medo doentio da morte. Para ser justo, ele tinha motivo para essa obsessão. Como imperador, sobrevivia a tentativas de assassinato e decidiu resolver isso de vez. Ele mandou seus alquimistas descobrirem o segredo da imortalidade e, como o imperador provavelmente os executaria se falhassem, eles tinham grande motivação para agir rápido. Qin ficou nas nuvens quando trouxeram para ele uma tintura da imortalidade e depois ficou debaixo da terra após bebê-la. Isso porque a poção mágica da imortalidade continha, entre outras coisas, mercúrio, que magicamente garante que você nunca morra de velhice se beber o suficiente. Falando em quem busca a imortalidade e morre ao estilo Darwin, vamos comentar sobre a suposta morte do filósofo grego Empédocles. Vale lembrar que muitos historiadores antigos eram flexíveis com a verdade ao narrar histórias. Pense neles como os youtubers da época. Eles queriam atrair mais atenção para o seu trabalho do que os escritores e historiadores concorrentes, então exageravam um pouco nas histórias. Uma das lendas mais conhecidas sobre a morte de Empédocles diz que ele aspirava à divindade. Para provar que era divino ou para ascender à divindade, ele subiu o Monte Etna, na Sicília, e pulou direto em um vulcão ativo. Mas isso não provou que Empédocles era imortal, apenas que ele era extremamente inflamável. Se não virou divindade, ao menos ganhou um prêmio Darwin. Falando das mortes míticas e estúpidas dos gregos antigos, devemos citar também o filósofo Heráclito. Ele passou seus últimos anos como eremita nas montanhas, acreditando ter hidropisia, diagnóstico antigo de retenção de líquido. Heráclito, com toda a sua sabedoria, decidiu usar um antigo remédio caseiro para eliminar esses líquidos extras e recuperar a saúde. Ele pulou em um grande monte de esterco de vaca, esperando que o calor evaporasse o líquido do corpo. Bem, não foi isso que ocorreu. O idoso e frágil Heráclito ficou preso no esterco de vaca e foi devorado por cães selvagens que passavam. E não conseguimos pensar em uma maneira melhor e mais humilhante de terminar a lista do que com Atlas Fredonier. Ele foi um pioneiro suíço que descobriu o Passo Fredônia em 1850 e foi condenado por agredir a enteada. Em 1880, Atlas tinha problemas intestinais e tentou um remédio caseiro imprudente. Introduziu uma garrafa de 500 ml de citrato de magnésio em seu Passo Fredônia, ficando presa imediatamente. Após tentar tirar a garrafa sozinho para evitar humilhação, ele foi a um hospital local, mas não resolveu. Ao tentar remover a garrafa, o topo quebrou e rasgou ele inteiro. Partes foram removidas, mas o anel de vedação de Atlas era irreparável. Ele morreu logo após por hemorragia. Nós daríamos a ele o prêmio Darwin, mas sinceramente estamos um pouco preocupados com onde ele poderia colocá-lo. Os prêmios Darwin trouxeram histórias absurdas, mas os Estados Unidos da América têm seus próprios finais ridículos. Veja maneiras estúpidas de morrer. Edição Estados Unidos da América ou clique neste vídeo.